Olá a todos, eu me chamo Felipe. Vamos aqui, a mais uma leva de resoluções das provas, aqui das questões do exame unificado. Dessa vez, nesse vídeo, vou resolver com vocês as questões de física e estatística da terceira aplicação de 2021. Se você quiser ter acesso a outras provas do exame unificado resolvidas e também a resolução das outras áreas da física, também dessa terceira aplicação, vou deixar aqui uma tag te direcionando para a playlist em que eu resolvo essas provas, ok? Então, bom, vamos aqui para a nossa primeira questão. O hidrogênio gasoso pode existir em dois conjuntos de estados ligeiramente distintos, chamados orto e para-hidrogênio. Sua energia rotacional é dada por EJ, igual a esse cara daqui, onde I é o momento de inércia, onde I é um momento de inércia. O estado do orto-hidrogênio tem degenerescência 3, e J pode assumir apenas os valores pares, 0, 2, 4, por aí vai, enquanto no caso do para-hidrogênio, os estados têm degenerescência 1, e J assume apenas valores inteiros ímpares, 1, 3, 5 e por aí vai. Os graus de liberdade não rotacionais são os mesmos para os dois conjuntos. No equilíbrio a uma temperatura T, qual é a razão entre as populações P1 de moléculas de hidrogênio no primeiro estado excitado e P-fund no estado fundamental? Bom, primeira coisa, o que a gente tem que fazer aqui? Como é que a gente faz para determinar essas populações daqui nesses dois estados? Aqui basicamente é uma questão de ensemble canônico. Por quê? Porque está falando que está em equilíbrio a uma temperatura T. Certo? Então, a gente vai utilizar aqui a distribuição de probabilidades do ensemble canônico. No caso, essa questão daqui ela tinha um potencial de ser bem complicada, mas pelo que ela está pedindo, que é essa razão, essa questão fica bem simples. Pelo seguinte, o que o ensemble canônico diz pra gente? Se você tem ali um sistema descrito por mecânica estatística, pelo ensemble canônico, que ele te fala o seguinte: a probabilidade de você encontrar o seu sistema em um certo estado, um certo estado que a energia EJ, ele é igual a exponencial de menos EJ dividido por KT, é claro, a probabilidade de você encontrar o seu sistema nesse estado, com energia EJ, é sem que o seu sistema está em equilíbrio térmico, está em um reservatório, está em banho térmico com um reservatório de temperatura T. E aqui, dividido pela função de partição. Nesse caso daqui, o mais difícil seria determinar a função de partição desse sistema, por conta da forma da energia, enfim, esses valores de degenerescência aqui, um ser par, outro ser ímpar, isso aqui dificultaria um pouco a questão. Porém, como a questão pede essa razão, a gente não precisa calcular a função de partição. Por quê? Porque independente se a gente está analisando o primeiro estado excitado ou o estado fundamental, o sistema é o mesmo. É o mesmo que é exatamente esse hidrogênio gasoso. Então a função de partição é a mesma para esses dois casos. Quando você faz a razão, os Z's vão cortar e o que vai se importar para essa razão é o comportamento do numerador. Então o que a gente precisa saber por conta disso é quais são as energias do estado fundamental e do primeiro estado excitado. A partir disso a gente monta essa expressãozinha da probabilidade e faz a razão. Então, para a gente saber qual é o estado fundamental e o primeiro estado excitado, a gente tem que saber quais são as energias dos estados. Ele falou para a gente, a questão falou para a gente que o nosso EJ é o quê? H barra ao quadrado dividido por 2i, J que multiplica J mais 1. Ok? Então, a menor energia, que seria a energia do estado fundamental, o nosso E0, é quando o J é igual a zero, que você vai ser o menor valor daqui. Quando o J for igual a zero, a energia vai ser quanto? A energia vai ser igual a zero. Se o J é igual a zero, significa que o hidrogênio ele está no estado orto-hidrogênio, que tem degenerescência 3. Então, existem três estados, tem três estados com essa energia, com essa energia zero. Então, o estado fundamental ele tem degenerescência 3. O primeiro estado excitado seria o com J igual a 1, que aqui vai dar o quê? Vai dar H barra ao quadrado sobre 2i, e esse que vai dar 1 que multiplica 1 mais 1, vai dar 2, ou seja, energia H barra ao quadrado sobre 2i. No caso aqui sobre isso, perdão. E tem um único estado. A partir disso, qual que vai ser exatamente as probabilidades para o nosso primeiro estado excitado e do estado fundamental? Do primeiro estado vai ser o quê? Vai ser proporcional. Só tem um estado aqui, então, a degenerescência é 1, então exponencial de menos h barra ao quadrado sobre IKT. Somente. Enquanto isso, o nosso do estado fundamental vai ser o quê? Vai ser, ele tem energia zero, então vai aparecer como uma exponencial de zero, que é 1, certo? Proporcional aqui. Porém, existem três estados fundamentais, digamos assim. Então, significa que a população do estado fundamental ela é proporcional a esse cara 3 vezes, porque vai ter 1 para cada estado, certo? Então, aqui vai ser 1 proporcional a 3, vai ter um fator 3 aqui em vez do exponencial. A questão está pedindo para a gente o quê? P1 sobre P0. P1 sobre P0 vai ser o quê? O nosso P0 vai contribuir com 1 sobre 3, e o nosso P1 vai contribuir exatamente com esse fator daqui. Exponencial de menos h barra ao quadrado e kt.
T. E é exatamente essa a nossa resposta daqui. Se vocês forem dar uma olhada aqui nas respostas, né, nas alternativas, vocês vão ver que é exatamente aqui a nossa letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida, né? Então, bom, vamos aqui para a nossa segunda questão. Um gás de rede interagente em que um certo volume é discretizado em V células que podem ser ocupadas por partículas tem sua grande função de partição dada por essa expressãozinha daqui, em que beta menos 1 é igual a kT, o delta aqui é energia característica, Z é a fugacidade, né, sendo T e μ T a temperatura e o μ o potencial químico. Beleza. Calcule o número médio de partículas de um sistema em função desses parâmetros daqui. Essa questão daqui ela poderia ser mais difícil. Toda questão que envolve os ensembles, a parte mais difícil é calcular as funções de partição. Nesse caso daqui, a função de partição do ensemble grande canônico já foi passado para a gente. Então fica muito simples a questão. Por quê? Porque calcular o valor médio a partir da função de partição do grande canônico é simples, é uma formulinha besta. A partir do ensemble grande canônico, a gente sabe que o número médio de partículas ele é dado por quê? 1 sobre beta, derivada com relação a μ, de ln da grande função de partição. Ok? Os dados que a grande função de partição já foi passada aqui, matou o problema. Ok? Aqui vai ficar ln desse trem daqui, que é uma potência de um trem elevado a v. Então, o que a gente tem que calcular é o quê? V sobre beta, derivada com relação a μ, de ln de 1 mais z quadrado, exponencial de menos beta delta. Esse cara daqui que a gente tem que calcular. Ok? E lembrando, z aqui é exponencial de beta μ. Eu não vou substituir o z por beta exponencial de beta μ, porque a resposta já está em termos aqui do z, certo? Então eu vou deixar em termos do z aqui mesmo. Então, olha só, o nosso número médio de partículas ele vai ser o quê? Vai ser V sobre beta, derivado do ln. Né? Derivado do ln inverte aqui o argumento. Então, 1 mais z quadrado, exponencial de menos beta delta. Né? Isso, e o que vai estar no numerador vai ser o derivado do que está dentro. Derivada de 1, 0. Derivada de z, né, da exponencial de beta μ, vai dar a derivada do argumento, vezes a exponencial. Né? Enfim, para cá, né, só para você ficar, só para não deixar dúvida, z exponencial de beta μ, certo? Como foi passado aqui pelo enunciado. Então, derivada de z vai ser isso aqui. Mais derivada de z quadrado vai ser 2 vezes z, derivada do que está dentro. Vai ser z, e aqui vai aparecer um beta, ok? E, né, e claro, aqui acompanhando a nossa exponencial de beta delta, que é uma constante, ok? Bom, aqui a gente pode cortar os betas, certo? Tem beta aqui, corta com esse beta e com esse beta daqui. E, portanto, né, o nosso número médio de partículas ele vai ser igual ao quê? Vai ser z mais 2z quadrado, exponencial de menos beta delta, dividido por 1 mais z quadrado, exponencial de menos beta delta, vezes v. Então, essa daqui vai ser a resposta da nossa questão. Se vocês forem dar uma olhada aqui, né? A questão até colocou aqui o z em evidência, né? Vamos colocar o z em evidência aqui, então. Z que multiplica 1 mais 2z exponencial e tudo, ok? Só para já deixar do jeito que está aqui na alternativa. Se vocês forem ver aqui, isso é exatamente o que está na letra A. E, portanto, essa é a nossa resposta, né? E claro, né, portanto, por conta disso, mais uma questão de física resolvida. Né? Vamos então aqui para a nossa terceira questão, a questão de estatística mesmo, que talvez seja a que mais pegue os estudantes quando eu for fazer o exame unificado. Certas bactérias marinhas podem explorar seu entorno por meio de um processo em duas etapas. Elas deslocam-se em linha reta com velocidades na ordem de 10 micrômetros por segundo durante cerca de 100 milissegundos e em seguida reorientam-se aleatoriamente em um curto período de tempo, repetindo o processo. Indique entre as opções abaixo a ordem de grandeza do volume do volume de água que uma dessas bactérias pode explorar em 10 minutos. Dica: modele o movimento de uma bactéria com a caminhada aleatória em 3 dimensões, com passos descorrelacionados e pense sobre qual é o comportamento de cada passo e sobre quantos passos a bactéria dará durante um tempo ΔT. Então, bom, vamos com calma aqui, né? Primeiro, vamos escrever exatamente o que a questão passou pra gente nessa dica, certo? Então, o que está falando é o seguinte, né? O que a gente precisa saber é, depois desse tempo, né, qual que vai ser mais ou menos o tamanho de cada passo, ok? E quantos passos ela vai ter dado nesse tempo. Isso aqui vai ser relevante para a gente de fato. Né? Tanto é que a questão coloca como dica. Então, olha só. Está andando. Né? Vamos primeiro escrever aqui esses primeiros dados da questão. A velocidade é 100 microns. Então, 100 vezes 10 a menos 6 metros por segundo. Então, bom, dado que tem essa velocidade e vai estar andando por 100 microsegundos, né, o tamanho de cada passo vai ser quanto? Esse cada aqui vezes 100 microsegundos, que aqui vai ser 10 a menos 3 milissegundos. Perdão, estou falando do micro, mas é milissegundos.
Isso aqui vai dar o quê? Ó, segundo vai cortar com segundo. Aqui vai ficar 10 a 4 com 10, né? Aqui, ó, 10 a 4 com 10 a menos 3, 10 a 1 com 10 a menos 5, com 10 a menos 6, perdão, 10 a menos 5 metros. Então, isso daqui é o tamanho do passo. Então, tamanho do passo. Além disso, a gente tem que saber, né, quantos passos vão ser dados, né, nesse tempo todo de 10 minutos. Como é que a gente faz para ter essa ideia? Né? A gente sabe que vai demorar 10 minutos o tempo total. Então, ΔT, 10 minutos, 10 vezes 60 vai dar 600 segundos. Levando em conta que a cada 100 milissegundos ele vai... É um passo diferente, né? É o tempo entre cada passo. Você vai ter 600 segundos para eu saber quantos passos vão ser dados, né? Então, o número de passos vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 600 dividido, né, pelo o tempo que demora cada passo, que vai ser 10 milissegundos. Então, 10 vezes 10 a menos 3 segundos, ok? 10 com 10 a menos 3, né, no caso 100, perdão, vezes 10 a menos 3, né, são 100 milissegundos. Então, 100 vezes 10 a menos 3. Esse cara aqui vai ser 10 a menos 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 6.000 passos. 6.000 passos é um tanto de passos razoável, né, que vai permitir com que eu use uma certa aproximação aqui que vai deixar claro, que eu vou deixar claro, ok? Então, bom, né, até então essas daqui são as duas informações que vão ser úteis pra gente. O tamanho de cada passo e aqui também a quantidade de passos. Então, bom, a caminhada aleatória, né, se vocês se lembrarem, como é que é a caminhada aleatória em uma dimensão? Né, a ideia é, você tem a ideia do andar do bêbado, né? Você tem um tamanho específico de passo e a pergunta é, qual que é a sua posição mais ou menos, né? Qual que é a probabilidade de você estar em uma certa posição específica a partir do momento que você saiu de uma posição igual a zero? Qual que é a probabilidade de você estar a uma distância, né, sei lá, x da origem aqui? E aí é basicamente uma distribuição de probabilidade. Se você se lembrar, esse problema é um problema bem típico quando a gente vai começar a ver a parte de estatística, para introduzir mecânica estatística. Eu vou usar um resultado aqui, que é o seguinte, a distribuição de probabilidade, ela é binomial nesse caso. Ok? Então, ó, olha só, eu vou escrever aqui a distribuição de probabilidade, eu vou explicar para vocês o que significa. Ok? Então, isso aqui para uma caminhada aleatória em uma dimensão. Ok? Então, imagina que aqui é uma caminhada em uma dimensão, a pessoa parte da origem por hipótese. Ok? Então, esse P, ele é o quê? Esse P é a probabilidade, né, depois de dado N passos, é a probabilidade, né, do carinha aqui, no caso a bactéria, né, estar a N passos, a N minúsculo passos da origem, ok? Ou seja, depois de ter dado Nzão passos no total, qual que é a probabilidade, né, desse nosso corpo que está descrevendo espaço aleatório estar a Nzinho passos da origem? Ou seja, né, sei lá, se esse Nzinho aqui for 2, significa que qual que é a probabilidade dele ter andado 2 passos aqui. Aí por isso que o tamanho do passo é importante, tá? Mas enfim, essa distribuição daqui, ela tem todo o livro de física e estatística, eu não vou ficar deduzindo isso aqui com vocês, eu vou usar o fato de que ela é binomial, é bem simples mostrar que é binomial, na verdade, tá, gente? Mas enfim, a distribuição daqui, por ser binomial, vai ser n fatorial, né, n mais nzinho sobre 2 fatorial, e aqui n menos nzinho sobre 2 fatorial, né, e aqui p elevado a nzão mais nzinho sobre 2, Q elevado a nzão menos nzinho sobre 2, sendo que esse P daqui é a probabilidade, né? Aqui é a probabilidade dele dar um passo para a direita, certo? Probabilidade para a direita, e aqui é a probabilidade dele dar um passo para a esquerda. No caso de uma única dimensão, a probabilidade é meio. Ele andar para a direita é meio, andar para a esquerda é meio. A única diferença aqui é que a gente vai ter 3 caminhadas aleatórias, uma para cada direção. Uma eu digo na direção X, outra na Y, outra na Z. Por conta disso, a gente vai ter 6 possibilidades de passo. Para frente, para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então a probabilidade, a única diferença é que se a gente for considerar uma caminhada aleatória em 3 dimensões e a gente analisa uma dimensão, a única diferença é que P e Q, ao invés de serem meios, vão ser... vão ser 1/6. Porque agora tem 6 direções possíveis, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para frente e para trás, para um lado e para o outro. Então essas probabilidades aqui vão ser 1/6. Essa é a única diferença na prática, né, entre elas, beleza? Se você dá muitos passos, você começa a ter um regime em que esse cara daqui vai se comportar como sendo uma distribuição de probabilidade contínua e não discreta, que é a natureza dela, né, já que o número de passos é um número discreto. Toda vez que a gente tem no caso, 6.000 passos aqui que a bactéria está dando, é um bocado. Então a gente pode fazer uma aproximação, né, desse cara daqui com um N muito grande, porque tem números muito grandes de passos.
certo? Nesse regime, né, existe um dos teoremas fundamentais da estatística, que, né, aqui eu vou só usar esse resultado também, é importante, né, você ter passado por isso na introdução à física estatística, mas uma aproximação binomial no limite de n muito grande, né, ele tende a um limite contínuo, que é um limite gaussiano. Então, a distribuição binomial, ela tende a uma distribuição gaussiana quando a gente tem um número muito grande ali, no caso desse nosso contexto de passos. E aí, a nossa distribuição no limite gaussiano, eu vou escrever ela aqui, no limite gaussiano, ó, levando em conta que a bactéria vai sair da origem, a posição média vai ser a origem, certo? Então, a probabilidade ela vai ser proporcional, aí no caso uma distribuição gaussiana, a menos n quadrado dividido por 8npq, ok? É uma distribuição gaussiana. Então, a probabilidade é possível mostrar que aquela probabilidade, né, nzinho, ela é proporcional a esse fator gaussiano, ok? Aí, no caso, é um do teorema mesmo, né? Enfim, se qualquer livro de estatística você pega isso, inclusive os livros de física estatística mesmo, né? Mas, enfim, esse cara daqui... Tem um termo que acompanha aqui, uma constante. Essa constante daqui pra gente não vai ser relevante, não, ok? Por quê? Isso tudo daqui em uma dimensão. Isso aqui poderia ser a probabilidade em x, em y ou em z. Se a gente leva em conta que P e Q são 1/6, certo? Porque você andar para um lado ou você andar para o outro, que a probabilidade de cada um desses é 1/6, né? Já que a gente tem 6 direções possíveis, esse cara daqui vai ficar o quê? Né? A nossa probabilidade ela vai ser proporcional a uma exponencial de menos 36n² sobre 8nzão, ok? E aí, no caso, qual foi o raciocínio que eu usei? Né? O raciocínio que eu usei é o seguinte, a exponencial, a gaussiana, vamos supor que essa aqui é a probabilidade em x, tá? É tanto em y e em z também. Vamos supor que seja a probabilidade em x, aqui é 0, né? E a ideia é essa daqui, ó. Então, a gente teria uma distribuição gaussiana ali em torno do 0. O que eu considero como o volume que a bactéria vai ter andado é mais ou menos aquele volume que a distribuição de probabilidade ela vai decair por um fator 1/e, que é aquela coisa básica quando a gente tem exponencial, né? A gente faz isso para circuito RC, circuito RL, por aí vai. Aí esse cara daqui vai ser a região em x, que é a partícula que eu vou supor aqui, porque ela vai ter alcançado. Ok? Como é que a gente faz isso? Né? Que vai decair para 1/e é basicamente fazer com que 36n² sobre 8nzão, basicamente fazer com que isso daqui seja igual a 1. Se esse cara for igual a 1, a probabilidade vai ser exponencial de menos 1, justamente nesse momento que a exponencial caiu bastante. Nesse nosso regime, nzinho, né, que é o número de passos na qual eu estou medindo a probabilidade, né, esse cara daqui está relacionado qual que é a probabilidade de eu encontrar a minha bactéria, né, em a uma certa distância n passos, nzinho passos, da origem. Ok? Então, né, para que isso aqui aconteça, o nosso nzinho ele tem que ser o quê? Ele tem que ser aqui raiz de 8 sobre 36, né, e aqui o nosso nzão. Isso aqui vai dar mais ou menos o quê? Isso aqui vai dar mais ou menos raiz de n, né, raiz de nzão. E esse fator daqui, ó, raiz de 8 é mais ou menos 3, né, e esse cara daqui, então aqui vai dar mais ou menos 3 dividido por 6, né, ou seja, isso aqui vai dar, né, meio de raiz de nzão. O que significa essa conta que eu acabei de fazer? Significa que o volume que eu estou considerando, que a bactéria ela pode ter, né, exatamente transitado ali, é um volume em que a densidade de probabilidade ela tem, né, em que a distribuição de probabilidade ela tem um valor não desprezível. E eu estou considerando como margem para o desprezível, aí é estimativa, é aquele caso, né, em que a distribuição de probabilidade ela cai do fator máximo para 1/e. Okay? Nessa região daqui, né, para ela chegar exatamente aqui, ela tem que ter andado um número n de passos, que é equivalente a esse cara daqui. Então, esse raiz de n sobre 2, raiz de nzão sobre 2, ele passa uma ideia para a gente de qual que é essa distância máxima que eu estou considerando, né, que a partícula pode ter andado em qualquer uma das direções. Levando em conta que o volume, né, a gente vai ter isso para x, para y e para z, esse cara daqui corresponde ao quê? O nosso volume ele vai ser um volume esférico. Certo? Vai ser basicamente uma esferinha. Se a bactéria saiu aqui do meio, o volume que a gente está calculando é exatamente esse cara. Sendo que esse nosso n daqui seria, por exemplo, o nosso nx. Também teria o nosso nz e também teria o nosso ny, por exemplo. Ok? Então, basicamente, isso aqui que a gente está... só para contextualizar o que eu estou fazendo aqui. Beleza? O que eu estou calculando seria exatamente, né, qual que é o número de passos que tem que ser dado pela bactéria para que ela chegue na borda do volume que eu vou considerar como sendo o volume que provavelmente ela consegue, né, transitar nesse tempo, no ponto de vista estatístico. E esse cara daqui, né, raiz de n, é o quê? É a raiz do número de passos que foram dados. E a gente sabe quantos passos foram dados, que foram 6.000, que a gente calculou aqui atrás. Ok? Então, ou seja, no final de contas, né, esse nosso n daqui, ele vai ser meio
raiz de 6.000 passos. Ok? Então, né, raiz, isso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz, vai dar meio. Raiz de, ó, aqui vai dar raiz de 60, raiz de 100. Raiz de 60, ó, isso aqui vai aproximar raiz de 60 com mais ou menos 8, né? Porque de 64 vai dar 8. E aqui vezes 10, ok? Então esse cara daqui vai ser aproximadamente o quê? 40. Ou seja, o que eu estou considerando é que se a gente pega, por exemplo, a direção x, né? Eu estou considerando que a borda do volume, né, na parcela de x, que a molécula ela pode chegar, é uma parcela que ela vai ter andado 40 passos. Ok? 40 passos. Porém, cada passo, a gente viu, tem o equivalente a quanto de tamanho? Eu calculei aqui em cima, cada passo ele tem 10 a menos 5 metros. Então significa que essa borda daqui, né, o tamanho, o deslocamento que ele conseguiria fazer em x, em y e em z, né, no nosso volume ali, vai ser 40 vezes 10 a menos 5. Ou seja, vai ser 4 vezes 10 a menos 4 metros. Esse aqui vai ser exatamente o tamanho para cá. Agora, isso aqui é como se fosse o raio da nossa trajetória. O raio do passeio aleatório. Então, o volume vai ser quanto? O volume vai ser 4/3 de πr ao cubo. Se esse cara daqui é o tamanho em x, é a mesma coisa em y e em z, então, basicamente, 4 vezes 10 a menos 4 ao cubo. Ok? Foi assim que eu pensei na questão. Esse cara daqui vai dar 4/3 de π, né? 4 ao cubo, né? 4 ao cubo vai dar o quê? 4 ao quadrado vai dar 16, 16, 32, 64. Então aqui 64, que é 4 ao cubo, vezes 10 elevado a menos 12. Ok? Fazendo aquela aproximação, que sempre tem brincadeira, né? Vamos cortar π com 3, aqui é um valor, é uma estimativa, né? Uma aproximação. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 64 vezes 4, vai dar o quê? 64 vai dar 128, 256 vezes 10 a menos 12. Ok? Bom, esse cara daqui, né, 256 vezes 10 a menos 12, tudo daqui é aproximado, ok? Dependendo de como você faz ali as aproximações, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, isso pode variar na sua resposta final, ok? Então, 256 vezes 10 a menos 12 metros. Beleza? Esse cara daqui vai dar equivalente a... Isso aqui vai dar o quê? Vai dar mais ou menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Como eu fiz muita aproximação, né, eu fiz um modelinho tridimensional olhando só para na verdade, né, tudo isso para poder simplificar. O que a gente tem que fazer é o quê? Vamos analisar as nossas respostas e colocar aqui a que mais se aproxima, né, do nosso desenvolvimento aqui, beleza? Então, olha só, essa daqui foi a resposta que a gente encontrou, né, mais ou menos 2,5 vezes 10 a menos 10. Se a gente for analisar aqui as respostas, o mais próximo de fato é a letra D, né, com 10 a menos 9. Ok? Eu fiz muitas aproximações, por quê? Porque nas alternativas, olha só, 10 a menos 3, menos 6, 0, menos 9, 12, tem bastante ordem de grandeza separando. Então eu sabia que essas aproximações que eu fiz não iam mudar consideravelmente o resultado. Né? Vamos lá, né? De 10 a menos 10 é um número maior do que 1 vezes 10 a menos 10. Esse cara é próximo de 10 a menos 9. É consideravelmente mais próximo dele que dos outros. Por conta disso que eu marco aqui a letra D, ok? É possível fazer essa questão com mais calma, fazer um modelo bonitinho do caminho do passeio aleatório em 3 dimensões. Aqui eu preferi fazer em uma dimensão, né, analisando aqui ainda uma aproximação, né, no limite gaussiano, como se 6.000 passos já fosse tendendo a infinito. Tudo isso aqui para poder usar essas ideias de exponencial. Ok? Enfim, espero que tenha ficado claro essa ideia, né? Letra D aqui, portanto, mais uma questão de física resolvida, né? Então, bom, vamos aqui para a nossa quarta e última questão. Em altas temperaturas, os átomos de um cristal podem ser excitados, deixando suas posições regulares na rede cristalina e ocupando posições intersticiais. Suponha que para um certo cristal haja um custo de energia ε maior que zero, quando o átomo ocupa uma posição intersticial, de modo que, quando nzinho interstícios são criados, a energia total seja esse cara daqui. Para um cristal que contém nzão sítios e nzão possíveis posições intersticiais, o número de formas para que nzinho átomos seja excitados, ocupando posições intersticiais, aí passou aqui, né, o nosso ômega. Calcula a temperatura do sistema como função da energia total e do número de sítios nzão, supondo que tanto nzinho quanto nzão sejam muito maiores do que 1. Né? Dica, use a aproximação de Stirling. Bom, essa questão aqui é mais uma daquelas questões que poderia ser muito difícil, mas da forma que foi passada é muito simples. Como ele te passou o ômega, né, o número de microestados aqui, né, em função de nzão e nzinho, você não precisa fazer nada da parte mais difícil da questão. O que você precisa fazer basicamente é o quê? Dado que você tem um ômega, você consegue montar a entropia desse sistema daqui, né, aplicando isso no limite termodinâmico. A partir do momento que você tem entropia, ele está perguntando a temperatura.
del S, del E, né, é por definição 1 sobre T. Então, basicamente, o que você tem que fazer é calcular a sua entropia no limite termodinâmico e depois derivar com relação à energia. E matou o problema. Essa questão poderia ser bem complicada se ela não tivesse passado o ômega. Mas como ela passou, o que está escrito aqui em cima é meio que inútil. Você só precisa saber disso daqui na prática. Então, vamos lá. Quanto é que vai ser o nosso S? Vamos escrever o nosso S em termos do ômega que foi passado e a gente aplica o limite termodinâmico. Então, vai ser ln desse cara daqui. Ó. Então, olha só. ln de alguma coisa ao quadrado. Então, aqui eu já vou descer o 2. Então, vai ser 2k. 2 vezes constante de Boltzmann, ln de, vamos lá, n fatorial, já vou escrevendo aqui separado, então, n fatorial, dividido por, ou seja, menos ln de nzinho fatorial, e aqui menos ln de nzão menos nzinho fatorial. Então, nzão menos nzinho fatorial. Aqui eu já estou escrevendo, né, o ômega já bonitinho, né, aplicando aquelas regrinhas dos logs, né, para poder fazer em subtração, porque vai ser mais fácil. No limite aqui que a gente está pegando, é o limite que nzão e nzinho são muito maiores do que 1. Então, a gente pode aplicar a aproximação de Stirling, ok? Ou seja, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser igual a 2k ln de n fatorial. Vai ser n ln de n menos n. Mesma coisa para os outros. Menos nzinho ln de nzinho mais nzinho, por conta do sinal de menos. E aqui, mesma coisa também. Vai ser menos nzão menos nzinho ln de nzão menos nzinho mais nzão menos nzinho. Aqui já vai ter algumas simplificações. Nzão, nzinho, nzão, nzinho. Ok? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos que tem nzão e os termos que tem nzinho. Então, aqui vai ficar ó, nzão, ln de nzão menos, né, ln desse cara daqui. Ou seja, ln da razão. Então, é ln de nzão sobre nzão menos nzinho. Aqui vai ficar ainda um menos nzinho, ln de nzinho, e aqui vai ficar menos com menos mais, então vai ficar no denominador por conta desse menos daqui, nzão menos nzinho. Então, nzinho, nzão menos nzinho. Então, esse cara daqui é a nossa entropia, ok? Para ser entropia realmente uma equação fundamental em termos de energia, eu teria ainda que substituir que o E vale nzinho epsilon. Eu vou substituir isso só no final, ok? Eu acho mais prático para não ter que ficar colocando essa razão o tempo inteiro, né? Para não ter que ficar colocando energia sobre epsilon. Mas enfim, agora a questão está perguntando qual que é a temperatura. Então o que eu vou fazer? A gente tem que fazer del S, del E. Del S, del E, como está escrito tudo em termos de n, nzinho, esse del S, del E é a mesma coisa que del S, del nzinho, del E, por regra da cadeia. E esse cara daqui, se vocês forem ver, ele é 1 sobre epsilon. Né? Porque nzinho é igual a E sobre epsilon. Certo? Então, né, basicamente o que a gente tem que fazer é o quê? 1 sobre T vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre epsilon del S del nzinho. E a gente já tem quem é esse cara daqui. Beleza? Esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser ó, 2k. Vamos derivar esse cara daqui. Né? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar nzão. ln desse cara que é uma função de nzinho, vai dar o quê? Nzão menos nzinho sobre nzão. Derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro vai ser nzão. Aqui vai aparecer um n menos nzinho ao quadrado, com o sinal de menos. Derivada do que está dentro, tira esse sinal de menos. Menos, derivada do primeiro vezes o segundo. Então vai aparecer aqui esse nzinho, nzão menos nzinho. Agora mais, né? Primeiro, derivada do segundo. Derivada do segundo vai ser o quê? Inverte aqui o argumento e deriva o que está dentro. Para derivar o que está dentro vai ser primeiro vezes o segundo, então 1, derivado do primeiro vezes o segundo, então deriva o nzinho no denominador, esse cara daqui, mais primeiro, derivada do segundo, então nzão menos nzinho ao quadrado, né, e aqui com sinal de menos, deriva o que está dentro, menos nzinho, vai cortar com esse cara daqui e fica positivo. Ok? Então vamos lá, várias coisas já vão cortar aqui. Ó. Então, nzão com nzão, nzão menos nzinho. Já cortou bastante coisa aqui. Esse cara corta com esse cara daqui, esse cara corta com esses fatores, e a nossa resposta já fica quase no jeito. Olha só. Então, né, vamos lá. Esse cara daqui é 1 sobre t. Opa, aqui faltou ainda o nosso epsilon. Né? Então, o nosso 1 sobre t vai ser igual a 2k sobre epsilon. Vamos lá, aqui ficou um nzão menos nzinho, menos, eu vou colocar aqui, né, esse menos ln de nzão menos nzinho, só porque vai ter um fator relevante aqui que eu vou colocar ali na frente, que é eu vou colocar agora esse termo daqui. Quando a gente for colocar esse termo, aqui vai ter o que? Ó, aqui tem, né, aqui dentro do parênteses, ficou 1 mais nzinho sobre nzão menos nzinho. Então aqui eu vou colocar ó,
né, junto com esse sinal de menos, vai ficar o quê? Vai ficar menos nzinho sobre nzão menos nzinho. E aqui vai ficar esse menos com esse mais daqui do 1, vai ficar menos 1. Então, aqui só álgebra, tá? Eu só estou ajeitando para já poder ficar bonitinho. Olha só, nzão menos nzinho, né, esse cara daqui, dividido por nzão menos nzinho. Esse cara daqui vale quanto? Esse cara todo aqui vale 1. 1 com menos 1 corta. Olha só que maravilha. Então, o que a gente acabou de determinar aqui é que 1 sobre t é igual a 2k sobre epsilon, abre parênteses, e aqui vai ficar menos ln desse cara. Menos ln desse cara é a mesma coisa que ln desse cara a menos 1, ou seja, ln de n menos nzinho sobre nzinho. Ou seja, temperatura é igual a epsilon sobre 2k, né? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar ln desse cara elevado a menos 1, ok? Esse cara daqui dentro do argumento, ele é o quê? Ele é nzão sobre nzinho menos 1. Agora, nzinho não é E sobre epsilon. Então, esse argumento daqui ele pode ser escrito como nzão epsilon dividido por E, certo? O nzão epsilon dividido por E, exatamente. Então, aqui vai ficar ln de nzão epsilon sobre E menos 1. Toda escada aqui elevado a menos 1. E essa aqui é a nossa resposta, ok? Se a gente for comparar aqui ó, com as nossas respostas, olha só, epsilon sobre 2k, isso aqui bonitinho, 1 sobre ln de n epsilon sobre E menos 1. É exatamente o que a gente pegou. Exatamente o que a gente determinou. Só que aqui, em vez de colocar 1 sobre esse ln, eu coloquei elevado a menos 1. Então, de fato, aqui, a nossa resposta é a letra A. E, portanto, mais uma questão de física resolvida e mais uma provinha, nesse caso, né, de física estatística resolvida.